título da nossa mensagem é Quando Deixamos de Andar no Espírito. Abrão, o amigo de Deus, foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Deus quis começar um povo, uma nação, através deste homem. Deus começou uma dispensação usando a vida deste homem. Ele era especial? Ele era diferente de algum de nós? Não. Ele era um homem comum que foi escolhido por Deus por causa da sua graça. Antes de mais nada, abra sua Bíblia para Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 16, acompanhe comigo a leitura. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e a lista continua, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na presença do Senhor, nós viemos pedir a Tua bênção, pedir a Tua direção, pedir a Tua graça. Pai amado, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale o nosso coração esta noite. Peço ao Senhor que nos ajude a termos atenção, a ouvirmos com o coração, para que sejamos transformados pela Tua palavra. Deus, fala conosco hoje. Precisamos do Senhor, temos uma semana pela frente, precisamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha as nossas baterias espirituais com o Teu poder. Amado Deus, nos ajude, nos abençoe. Eu peço que o Senhor me ajude a falar o que o Senhor quer que eu fale apenas. Oro em nome de Jesus, amém. Que diferença, né? As obras da carne com as obras com o fruto do Espírito. Que contraste que é. É tão forte quando ele fala das obras da carne. É algo tão horrível, tão feio, tão, chega a dar, né? Você lê essa lista aqui, você acaba logo, não acaba, e a lista vai continuando, algo horrível. E aí quando ele passa para o fruto do Espírito, que gostoso que é ler, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que bênção, que contraste. Hoje nós vamos ver essas verdades na vida desse homem comum, totalmente dependente da graça de Deus, como eu e você. Agora vai lá para Gênesis 12. Hoje é dia de ler a Bíblia, hein? Gênesis 12.
palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Vamos dar uma olhada rapidinha, agora que nós estamos aqui nesse texto de Abraão, de Gênesis 12, vamos dar uma olhada rapidinha como é abençoado o homem que obedece a Deus. Aqui fala que Abraão obedeceu ao Senhor, como ele lhe ordenou. E obedecer a Deus, meus queridos, é o que nós chamamos de andar no Espírito. Às vezes parece algo tão místico, tão complicado. Como assim andar no Espírito? É obedecer a palavra de Deus, obedecer a ordem de Deus. Isso é andar no Espírito. Deus não complica, é a gente que complica. Andar no Espírito e obedecer a sua palavra, tá bom? Vamos ver como é abençoado, como é feliz o homem que não anda segundo a carne, mas caminha por fé e obediência à palavra do Senhor. Olha só, o homem que obedece a Deus, o homem que caminha por fé, o homem que anda no Espírito, antes de tudo ele está debaixo da bênção do Senhor. Nós vemos Deus dizendo para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem. No verso anterior ele diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. E aí ele fala: sê tu uma bênção. O homem que anda conforme a palavra de Deus, ele é antes de tudo abençoado pelo Senhor, ele está debaixo da bênção do Senhor. Meus queridos, os filhos de Deus estão debaixo da sua bênção, não debaixo da sua ira, da sua maravilhosa bênção. O homem ou mulher que anda conforme a palavra do Senhor, tem vigor do Senhor para servir. O texto nos diz no verso 4, no final do verso 4, que tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Embora já velho, Deus dá vigor e dá força para essa pessoa de obedecer. Deus nos manda obedecer a sua palavra, e Ele nos dá condições para fazer. E também tem determinação. O começo do verso 4 diz: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E aí no final do verso 5 diz: partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Determinação. O homem que anda segundo a palavra de Deus sabe aonde tem que chegar, sabe aonde tem que ir. Olha só quantas bênçãos. O homem que está debaixo que obedece a palavra do Senhor, tem uma viagem abençoada. Verso 5. Como eu disse, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O seu partir e o seu chegar debaixo da bênção do Senhor. Ele também está debaixo da proteção do Senhor. Olha o verso 6. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Veja, os cananeus, aquele povo perverso, aquele povo iníquo, habitava a terra onde Abraão estava peregrinando. Mas Deus guardou Abraão, nenhum mal lhe fizeram, ninguém lhe tocou. Ele peregrinou no meio daquele povo sob a proteção do Senhor. Além do mais, a pessoa que anda sob o Espírito Santo de Deus, olha só, Deus fala com ela e ela ouve a sua voz. Olha o verso 7, a parte A. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra.
Muitas vezes, meu querido, isso parece tão óbvio, mas não é. Muitas vezes Deus fala e nós não conseguimos ouvir. Muitas vezes Deus se manifesta a nós e nós não conseguimos ouvir. Mas um homem que está andando na vontade de Deus, Deus fala e ele ouve. Ele ouve a palavra de Deus. Ele está atento quando Deus está falando com ele, quando Deus se manifesta a ele das suas mais maravilhosas formas. Deus fala e ele está pronto para ouvir. Esse é um homem que anda segundo a palavra de Deus. Olha só o que mais. Um homem que, segundo a palavra de Deus, ele tem mais promessas e promessas do Senhor. Deus já tinha feito promessas para ele, uns versículos antes, do versos 1 a 3, mas aqui no verso 7, Deus aparece para ele, se manifesta a ele e fala de novo: darei à tua descendência esta terra. Olha só, Deus não se cansa de dar promessas. Deus não se cansa de mostrar o tanto que Ele ama, o tanto que Ele quer bem aqueles que andam segundo o seu Espírito, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que são agora seus filhos. Olha o carinho que Deus tem. Deus fez promessas no começo do capítulo, e Deus volta a repetir, Deus volta a prometer mais. Ele fala: eu tenho mais para dar. Eu sou o dono dos céus e da terra, tenho todo o poder, e eu tenho muito para abençoar aqueles que me amam, aqueles que seguem a minha palavra. Deus tem muito para abençoar. Deus não para de trazer promessas a Abraão. Você vai lendo mais para frente o livro de Gênesis, você vê Deus aparecendo de novo, fazendo novas promessas. Ele não se cansa. Esse é o nosso Deus, o maravilhoso abençoador dos seus filhos. O que mais? Além disso, a pessoa que anda segundo o Espírito Santo tem disposição para adorar ao Senhor. Ao final do verso 7, ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele tem uma disposição para Deus. Apareceu para ele, Deus se manifestou a ele, Deus falou com ele. Sabe o que ele faz? Ele faz o que é esperado de um adorador. Ele adora esse Deus. Esse é um homem, mulher que anda segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra de Deus, que obedece a Deus. Olha que bênção. Ele adora, ele prepara um altar para o Senhor, sabe, um altar da sua vida, para a honra e glória do Senhor. Ele vive para adorar ao nosso Deus. O que mais? Além disso, alguém que anda segundo a palavra do Senhor, ela ora mais, ela busca mais ao Senhor. Olha o verso 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele mudou de lugar, construiu outro altar e adorou ao Senhor de novo, e buscou ao Senhor, invocou o nome do Senhor, é o que diz aqui. Um homem que anda segundo a palavra de Deus faz isso. Aonde ele vai, ele adora ao Senhor. Aonde ele vai, Deus é o centro, é a primeira coisa, é o número 1, é a sua prioridade, é o seu amor, é a sua paixão máxima, é o Senhor, é estar na presença do Senhor, é buscar a face do Senhor. É um homem que não tem vergonha do Senhor. Nós lemos que ele andava no meio dos cananeus, e ele não tinha vergonha de quem ele era, não tinha vergonha de manifestar a sua fé, não tinha vergonha de manifestar que ele servia ao Senhor, de adorar ao Senhor ali, para quem quiser ver. Esse é o meu Deus. Ele não usava máscaras, ele não escondia quem ele era. Grande Abraão, homem de Deus, aonde ia adorava o Senhor sem medo, sem vergonha, não escondia ninguém a sua fé. Então nós lemos isso do verso 1 ao verso 9, verso 8, alguém que anda em obediência à palavra do Senhor. Só bênçãos, não é verdade? Não é glorioso, não é gostoso de ler? Não é maravilhoso? Deus, eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero estar debaixo da bênção do Senhor, porque eu quero, Senhor, obedecer a Tua palavra. Deus, eu quero amar o Senhor. Deus, talvez eu não consiga fazer nada, talvez eu nunca consiga cantar direito, pregar direito, evangelizar direito, servir direito, mas que eu consiga pelo menos amar o Senhor de todo o meu coração. Que o Senhor seja a minha alegria, que o Senhor seja o meu amor maior, acima de tudo, Deus.
Assim é o homem, a mulher que anda na palavra de Deus. Isso do verso 1 ao verso 8. Mas parece, meu querido irmão e minha querida irmã, que depois de algum tempo, não sabemos se meses, dias, se anos, não sabemos, o texto não deixa isso claro. Parece que a rotina foi impregnando um pouquinho a mente de Abraão, a mesmice, aquela coisa do cotidiano, né? Você vai adorar a Deus hoje, vai amanhã, vai um mês, e parece que se você não tomar cuidado, seu coração vai esfriando. Se você esquecer que acima das bênçãos está o abençoador, o seu coração vai esfriando. Alguma coisa vai acontecendo na sua vida que você vai ficando cego para as coisas de Deus. Abraão, aqui o texto diz que ele se mudou de lugar, e nesse novo lugar ele construiu um altar, né? Lá ele adorava ao Senhor, tudo, mas parece que o tempo foi passando e algo aconteceu. O verso 9 diz: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Enquanto preparava essa mensagem, eu falei: olha, acho que o único versículo que eu não tenho nada para falar é esse aqui, né? Que ele foi seguindo adiante para o Neguebe. Isso aqui não. Tem gente que quando imagina Israel, pensa que Israel é assim, lá tem deserto, né? Então, Israel é assim, olha só, eles andando, né, de camelo no deserto, né? Alguma coisa assim. Não tem nada a ver, irmãos. Só ia lá no Saara, tá bom? Se um dia você for visitar Israel, você não vai ver isso, com certeza, tá bom? Israel é mais assim, ó. O que parece isso aqui? Um lugar comum. Olha lá, tem uns matinhos, umas arvorazinhas, tem uma partezinha mais rala, uma partezinha mais com um pouquinho mais de mato, ou seja, olha essa outra foto. Tem partes maravilhosamente, né, férteis. É assim, né? E tem a parte do Neguebe, que é o que o texto diz. Neguebe é aqui embaixo, ó. Ali está o X. Ele veio andando, e foi em direção ao Neguebe. Só que o Neguebe não tem nada. É uma área desértica, que chove pouco lá. Pois é. Muda, por favor. Tá, vamos fazer de conta que muda. Tá? Deixa eu mudar aqui. Se você olhar aqui, ó, lá em cima está Israel, certo? É onde, cadê? É onde Abraão estava. Ele estava lá em cima. Deixa eu pegar minha gambiarra aqui, né? Isso, ó. Ele estava aqui em cima, lá nas áreas de Siquém, e aí ele foi descendo um pouquinho, descendo, e foi lá para o Neguebe. Neguebe é essa parte aqui, ó. Pode ver que a parte verde está aqui em cima, ele vem andando para cá. Cadê a parte verde? Não tem parte verde. Abraão com todo o seu gado ali, puxa, e a parte verde? Não tinha parte verde. Sabe aonde tem parte verde? Aqui para trás. Ou aqui para frente. Adivinha o que Abraão escolheu? Você já sabe, né? Vocês já leram a Bíblia. Abraão se cansou de ficar ali e foi atrás de mais pasto, aonde ele estava. O pasto aonde ele estava, que ele tinha o altar de Deus ali, tinha pasto, mas não tinha tanto pasto. Nós vamos ver mais para frente, em outra mensagem, que o pasto que tinha ali não era suficiente para o rebanho de Abraão e para o rebanho de Ló, tanto que eles tiveram que se separar. Mas tinha pasto, não era muito, mas tinha, não era perfeito, mas ali ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Ali havia adoração a Deus, ali onde ele estava, Deus era invocado, o nome de Deus era buscado. Mas das duas uma, ou Abraão queria mais, ou Abraão deixou de invocar o nome do Senhor, esfriou.
E a única voz que ele passou a ouvir era a voz do seu coração. E então ele decidiu se mudar, como eu falei. Ele decidiu se mudar para ir em busca de novos pastos. Ele foi para o Negueb, como eu já falei. Foi descendo para o Negueb. E ele viu que, poxa, em vez de eu achar mais pasto, eu estou achando é menos, né? E ele foi levando aquela galera toda, seus familiares, seus servos, aquela, né, multidão de gado que ele tinha. O texto diz que ele era muito rico, e a riqueza era medida em quantidade de gados, e foi indo, né? E quanto mais eles avançavam, a situação só piorava, só deserto, deserto, deserto. Imagine a pressão em cima dele, imagine a cobrança, imagine os falatórios, né? Pô, onde esse cara está levando a gente? Vai matar todo mundo, não sei o quê, né? E foram descendo para o Negueb. Podia ter ficado lá, mas ele resolveu descer. Então, meus queridos, sem consultar o Senhor, ele decide seguir para o Egito. Em vez dele voltar, não, ele vai mais em frente. Não, vamos então em direção ao Egito. Egito, dádiva do Nilo, aquela terra, né, abençoada, frutífera. Péssima decisão. Olha o verso 10, vamos ler a partir do verso 10. Havia fome naquela terra. Que terra, pastor? Lembra que ele desceu para o Negueb? Já não tinha nada ali, já é um lugar bem árido, e ainda começou a ter fome naquele lugar. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Verso 17: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Como eu disse, ele fez a péssima decisão de seguir em frente em direção ao Egito, descendo até chegar no Egito. Meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes a melhor decisão é dar um passo atrás. Às vezes a melhor decisão é voltar, é recuar, é admitir que errou, me precipitei, e voltar para trás. Só que é difícil fazer isso. É difícil porque nós somos orgulhosos. Difícil. Tomou a decisão, armem as tendas, vamos lá, não, né? Desarmem as tendas, vamos lá todo mundo, e andou. Quando chega no lugar lá, nada. E agora? Volta para trás ou segue em frente? É como se ele estivesse dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Sabe quando, né, a pessoa age assim? Eu sei o que eu estou fazendo. Não achamos pastagem aqui, mas vamos seguir em frente. Vamos que eu sei o que eu estou fazendo. E quanto mais andava, menos achava. A minha professora, sei lá de que ano, de que série, ela falava, repetia sempre a mesma frase, né? Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Ela sempre falava isso para nós, né? A gente devia errar muito para a gente ouvir tanto isso. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice, ela falava. Meu querido, se você errou, se você se precipitou, se você tomou uma decisão errada, e você sabe do que eu estou falando, volta. Não faz igual o teimoso do Abraão, não. Volta. É melhor voltar para o pouco com Deus, lá junto do altar de Deus, da adoração a Deus, do que um muito onde não tem Deus, onde Deus nem é citado nem lembrado. Volta para onde você estava, admita o erro, vai lá, peça o perdão, reconcilie-se,
reconcilie-se, volte. Gente, parece algo simples, eu sei que não é. Você dar um passo para trás, você voltar, você ir e recomeçar, você voltar para onde você veio. É difícil por causa do nosso orgulho, mas precisamos às vezes fazer isso. Como eu disse, se é o seu caso, volte. Pode ser difícil, mas quando você voltar, você vai desfrutar das bênçãos. Não é vergonha admitir que errou e consertar o erro. Todo mundo erra, todo mundo se precipita, todo mundo fala demais, todo mundo toma decisões erradas, todo mundo, meus queridos irmãos. Vergonha é deixar o seu ego, o seu orgulho, levar você e a sua família para o buraco. Isso sim é motivo para ter vergonha. Não voltar, não se desculpar, voltar atrás. Então, na primeira metade desse capítulo, nós vimos um homem mostrando o que é caminhar pela fé, o que é andar no Espírito. E agora, nessa segunda metade, nós vimos um homem exemplificar o que é caminhar pela carne. Desse capítulo até o final, nós vemos isso. Um exemplo vivo, uma ilustração para as nossas vidas, o que acontece quando a gente escolhe caminhar pela carne e não pela fé. Um abismo chama outro abismo. Aqui, meus queridos irmãos, nesse texto, nesse trecho aqui, nós vemos um outro Abraão. Nós vemos um Abraão frio, um Abraão seco, um Abraão sem fé. Nós vemos um Abraão manipulador, um Abraão sem afeição, interesseiro. É outro homem aqui. Alguns versículos anteriores, um homem exemplar, um homem digno de imitação. E agora, quem é esse homem aqui? O que aconteceu? Meu querido irmão, minha querida irmã, é impressionante como algumas pessoas mudam quando resolvem seguir a rota do pecado. Como mudam? Como elas se transformam quando elas escolhem abandonar Deus e seguir seu próprio caminho. Nossa, como muda, gente. Da água para o vinho, parece que da noite para o dia. Alguém que amava está na casa do Senhor, agora só chama os crentes de hipócritas, isso e aquilo, que não sei o que, não quero nem pôr o pé lá nunca mais, blá 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 blá. Vocês conhecem a ladainha, sempre a mesma. A pessoa se desvia de Deus, mas a culpa é de todo mundo, menos dela. Ela que desviou do caminho. Mas é Deus e todo mundo que está errado. Não é. Como muda? Então aqui, meu querido irmão e irmã, a partir do verso 10, vemos a trajetória do homem sem fé. Um homem andando pela carne. Então eu vou listar para os irmãos, acompanhando o texto, as características de um homem e de uma mulher que anda na carne. Olha só, acompanha comigo. Um homem e uma mulher que anda na carne não admite o próprio erro, não volta atrás para consertá-los. Como eu já falei, ele não voltou. Era mais rápido, mais fácil voltar lá para as pastagens onde ele estava, que era pouco, mas tinha. Mas não admite o erro, não se dobra. O homem ou mulher que anda na carne deixa de confiar na provisão do Senhor. Tinha pouco pasto, mas nós sempre falamos que o Senhor é o nosso pastor. Ele cuida, Ele provê. Ele não vai deixar a gente sofrer, a gente passar fome. Ele cuida dos seus. Deus é fiel. Ele prometeu tantas bênçãos para Abraão, e aí ia falhar nessa hora? Na primeira provação? Primeira dificuldade? Ele falhou em confiar na provisão de Deus. É isso que o pecado faz. A gente deixa de confiar que Deus vai ser fiel e vai prover. O que mais? Nós passamos a agir do nosso jeito, a dar o seu jeitinho. Não é assim que nós fazemos? Quando nós estamos andando pela carne, não, eu dou o meu jeito, eu me viro. Eu escrevo um negócio lá e vai dar certo. Eu resolvo, né? Você muda as informações e tal, e não sei o quê. Eu lembro quando a gente foi fazer a inscrição lá para o nosso apartamentinho lá.
E aí, é só para pessoas de tal renda, não sei o que, tatati, patatá. E aí a pessoa chegou para nós e falou, não, ó, fala que você ganha tanto, né? Não, nós vamos pedir olerite, fala que você ganha tanto, não sei o que, né? É a sua chance. Eu falei, não. Mas se você não fizer assim, você não vai conseguir. Eu falei, tá bom. Mas quando eu conseguir, eu quero poder dizer, de boca cheia, foi bênção do Senhor. E eu fui lá e pus a verdade, eu ganho tanto, é isso. E foi lá, avaliaram e aceitaram. Está lá nosso apartamentinho, pequenininho, mas estamos pagando. E eu com uma outra pessoa bem conhecida, bem próxima, que viu essa oportunidade, foi lá, só que ela escolheu o caminho da mentira. Mas lá na entrevista mesmo ela foi desmascarada, e passou uma vergonha, e saiu dali, sabe? Quando a gente está na carne, a gente procura dar o nosso jeitinho, é sempre assim. O que mais? A gente deixa de buscar a orientação, a direção do Senhor nas decisões importantes. Você vê Abraão aqui buscando a Deus, Senhor, prossigo, volto, o que eu faço? Você vê Deus sendo citado em algum momento aqui? Nenhum momento é mencionado o Senhor. Começou a ter a primeira dificuldade, vamos para frente, vamos fazer do nosso jeito, é assim, eu que sou líder e acabou, vamos lá. E foi, não sei se o orgulho subiu, o ego, porque Deus fez tantas promessas para ele, se aquilo inflou, né? Abraão, e ele foi, não, vai ser do meu jeito, é o meu caminho e acabou. Eu estou na liderança, que Deus está comigo, sei lá o que ele pensou. Deixamos de buscar a orientação, a direção do Senhor, não é verdade? Se a gente deixa de obedecer a Deus, a gente escolhe o caminho do pecado, a primeira coisa que a gente faz é deixar de consultar a Deus. Você vai tomar as decisões mais grandiosas que vão afetar a sua família, você sabe disso, mas você não consulta a Deus, você não pede conselho de ninguém, na verdade, de ninguém, você não quer ouvir seus irmãos que te amam, querem o seu bem, pastor então, pastor que vai cuidar da vida dele, né? Decisões que podem mudar para o bem ou para o mal a sua família, não quer conselho, não quer nada, o que a Bíblia diz, vai saber lá o que a Bíblia diz, não tem paciência. Outra coisa, não hesitamos em inventar mentiras e contá-las, nos tornamos ágeis e rápidos em fazer isso. Aqui nós vemos claramente Abraão fazendo isso, quando ele estava entrando no Egito, o que ele falou? Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que as mulheres formosas de aparência, os egípcios quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Rapidamente embolou um esquema ali, foi rápido em embolar um jeito, uma forma, um caminho, para ter o que quer. Quando a gente está fora da vontade do Senhor, a gente não hesita em mentir, é apenas uma mentira, são só palavras, a gente mente com a maior naturalidade, com a maior facilidade, a gente é cara de pau, é fingido, é mentiroso, é falso, e nem se importa com isso. Você está tão frio por você estar longe do Senhor, que você não liga de fingir, de mentir, de enganar, de inventar desculpas, dar justificativas as mais ridículas, sabe? Você não está nem aí, porque o seu coração está frio, você está longe do Senhor. Abraão aqui, o grande Abraão, o super Abraão, olha o que ele está fazendo aqui, bolando um esquema de mentira. Abraão, você está descendo nesse nível, o que aconteceu com você, meu caro? Mentira. O nosso Deus, que é a verdade, abomina a mentira. O diabo que é o pai da mentira, Abraão. Poxa, colocamos nossa vida acima da vida dos outros. Aqui ele estava tão preocupado em preservar a vida dele, o que ele faz? Coloca a esposa na jogada, mente, fala que você é minha irmã. Só que Abraão, você não está raciocinando direito, mas se ela mentir e for descoberta, ela pode ser morta. Não está pensando nisso? Está tão preocupado em se preservar, mas está colocando a sua vida como mais importante que a vida dos outros, a vida da sua própria esposa. Quando a gente anda na carne, a gente age assim, meu querido irmão, eu em primeiro lugar, antes ele do que eu.
tiver que morrer, morra ele do que eu. É assim que a gente age quando está na carne. E veja só, nós também não hesitamos em envolver os outros no nosso pecado. Ele teve a cara de pau, tudo bem, ele quer mentir, quer enganar, mas ele não hesitou em querer colocar a esposa dele no meio do esquema, sabe? Você não tem mais aquela preocupação com o seu testemunho. Quando você está dando na carne, o seu testemunho você não está nem aí. Para a própria esposa ele não se preocupou. Gente, a pessoa que eu mais tenho que zelar pelo meu testemunho em primeiro lugar é minha esposa. Minha esposa, porque para ela não tem como mentir não. Enganar ela não dá. Não dá para mim. Eu posso enganar aqui na igreja, chegando lá, ela sabe, ó, é mentira. Não tem como enganá-la, ela me conhece melhor do que qualquer pessoa. E ali, Abraão estava disposto a jogar fora o seu testemunho, sabe, diante da sua própria esposa. Era para ela se orgulhar dele. É para ela falar: olha, meu marido é um homem decente, honesto, íntegro. Olha, não sei o que fale um A, mas ele estava jogando tudo isso fora, porque ele estava cego por causa do pecado, porque ele esfriou. Deixamos de confiar nas promessas e na fidelidade de Deus. Olha que Abraão fala para ela, fala assim, ó, porque se eles descobrirem que eu sou seu esposo, eles me matarão. Peraí, Abraão, e a promessa que Deus te fez, que vai fazer de você uma grande nação, que vai fazer você herdar não sei o que lá, cadê? Ele não vai cumprir a sua promessa? Quando você está na carne, cadê a promessa de Deus? Cadê a fidelidade de Deus? Você não crê. Abraão não precisava temer nada, porque se Deus tinha promessas na vida dele, Deus ia cumprir. Deus é fiel e Deus cumpre a sua palavra. Mas você pensa que ele lembrou disso? Não. Quando estamos na carne fazendo isso, meus queridos, esquecemos das promessas que Deus tem para a nossa vida. Tanto que Deus prometeu nos abençoar e quer nos abençoar, a gente joga tudo isso fora. Olha só, nós também ignoramos os perigos, as consequências que o pecado sempre traz. Abraão, ele estava ignorando que pecado traz consequências. Pecado sempre traz consequências. Às vezes você ouve inúmeros casos de camarada que quis trair a esposa que trai o marido, acha que não vai dar nada, acha que não vai ser descoberto, acha que aquilo... Pecado sempre traz consequências. Uma hora a verdade vem, uma hora a casa cai. Ele estava se esquecendo disso. Não dá para se brincar com o pecado e sair ileso. E outra coisa que estava acontecendo aqui que me chama a atenção é que ele estava invertendo valores. Ao invés dele priorizar a segurança e a proteção da sua esposa, ele estava mais priorizando, como eu já falei, a sua própria proteção. Ele estava mais priorizando o sucesso da sua empreitada. Mas a prioridade número 1 tinha que ser a segurança da esposa. Peraí, se existe perigo de morte de eu ir para lá é que eu não vou. A segurança da minha família está em primeiro lugar. Você vê isso na vida de Ló. Ele está tão chafurdado lá no meio de Sodoma e Gomorra, sendo contaminado por aquele povo, que quando chegam os estrangeiros lá que na verdade eram anjos, e os homens querem abusar daqueles anjos, o que ele fala para os homens? Ó, as minhas filhas, eu tenho filhas virgens aqui, ó, façam com elas o que vocês quiserem, não toquem nesses homens. O que aconteceu com Ló? Cadê os valores de Ló? A prioridade é ele proteger a sua própria família, número 1. Primeiro que eu vou fazer é proteger minha esposa e meus filhos. Não dá para os homens fazer o que querem e eu vou proteger os anjos aqui. O que aconteceu? Quando a gente está no pecado, acontece isso. A gente inverte valores. Não, meu trabalho é acima de tudo. Depois, as coisas de Deus. Não, a hora que der tempo, a hora que, a gente inverte. Acima de tudo é o quê? É ganhar dinheiro. Não, mas meu amigo, Deus tem que estar acima de tudo. Deus é o primeiro lugar. Não, mas a prioridade é o meu filho aprender inglês, é fazer o esporte lá que ele gosta, não sei o quê. Não, a prioridade é seu filho crescer conhecendo a Deus. Seu filho fala inglês, que legal.
Ele fala biblês? Ai não, fala nada, nem um pouquinho, nem básico, intermediário, nada. Mas o inglês, qual inglês você quer? Sotaque australiano? Assim, as pessoas invertem prioridades. Abraão estava invertendo prioridades aqui. Pensa nisso. O texto diz, olha só, o verso 15: viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Gente, eu não consigo entender essa mulher. Era uma mulher de 65 anos, que atraiu a atenção dos homens, a ponto deles quererem levá-la embora para o Faraó. Gente, com 65 anos, essa mulher era o que? Era Miss Galáxia? O que é? Qual que é o segredo dela? Eu não consigo entender ainda, né? Mas enfim, a partir do momento que a esposa dele foi tirada, qual que era o lógico ele fazer? Pensem comigo, qualquer homem de verdade faria. Ele cairia em si, sairia correndo. Não, para, solta minha esposa, pelo amor de Deus, ela é minha esposa, mentir. Olha, eu errei, eu confesso, se ajoelha, pede perdão ao rei. Olha, eu tive medo, eu fui, né? Qualquer coisa. Como que ele pode deixar alguém levar a sua esposa? Vai saber se alguém tocar nela, fazer alguma coisa com ela. A obrigação dele é proteger. E ele viu sendo levado a sua esposa, e aí foi lá para o Faraó, né? Para ser tratada como mais uma das concubinas de Faraó, e ficou lá. E aí o verso fala, e esse por causa dela tratou bem a Abrão, o qual veio a ter... Então o que Faraó fez? Foi lá, deve ter dado um banquete, chamou Abrão para comer junto dele, né? Deu presentes, e Abraão gostando, e a esposa dele lá no harém do Faraó. O que aconteceu com Abraão? Cadê aquele homem de alguns versículos atrás? O que o pecado fez com ele? O pecado faz isso com ele, faz isso conosco também, meu querido irmão. A gente esquece, a gente fica cego. Meu Deus, a prioridade é isso. O mais importante é isso. O que eu estou fazendo? No que eu estou me metendo? O que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo comigo? Agora eu minto sem ficar arrependido, sem ficar envergonhado. Eu olho na cara da pessoa e nego. Quando antes eu tremeria de fazer isso, de medo do Senhor, por temor do Senhor. Agora eu minto com a maior cara de pau. Minto para minha mãe, minto para o meu pai, com a maior naturalidade. Está tudo bem? Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu vejo besteira escondido lá na internet, ninguém fica sabendo, está tudo bem. Sabe? É só eu mesmo, não muda nada. Eu estou sendo ofendido, estou dando desculpa esfarrapada para o meu patrão, para a minha professora, para o pastor, para todo mundo. E isso não pesa mais nada. O que está acontecendo com o meu coração? Por que Abraão não caiu em si e falou isso? Deus, onde eu estou com a cabeça? É a minha esposa. Ela me acompanhou todos esses anos. Nós choramos juntos, lutamos juntos. E agora, o que eu estou fazendo? Você não vê Abraão fazendo isso. Você não vê Abraão indo lá, rei, olha, pelo amor de Deus, eu errei, falhei, pequei, sei lá, me desculpe. Nós não vemos isso com Abraão. Olha o que o pecado faz. Pastor, fez com Abraão, mas comigo não faria não. Dá uma chance para ele. Seja gentil com ele, dá uma chance para ele. Vem cá, pecadinho, querido. Dá uma chancezinha. Dá uma oportunidade para ver o que ele faz com a sua vida, para ver o que ele faz com o seu caráter. Charles Spurgeon, eu vi uma frase dele mais ou menos assim, ele fala assim, o diabo fará com que vocês sejam os instrumentos da vossa própria ruína, se vocês deixarem. É só facilitar para ele, é só dar uma brecha. Meus queridos, uma outra coisa que acontece quando a gente anda na carne é que esquecemos que as vantagens do pecado são passageiras. Como eu li aqui no verso 16, Faraó tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos. Ou seja, olha quanto lucro que ele estava tendo. Mas o lucro do pecado é passageiro. O lucro do pecado não compensa. A pessoa que escolhe entrar para o tráfego, nossa, e tem dinheiro à vontade, e é respeitado por todo mundo, é temido, né? E
dorme com 50 mulheres, quantas quiserem, da favela lá todas, ó, se acha o rei. Mas uma hora a conta vem. Gente que entra para a política para ficar rico, né? Para ser esperto, para mamar na seta do governo, igual o pessoal fala. Gente, uma hora a conta vem. Os prazeres do pecado são passageiros. As vantagens do pecado, meu querido, são curtas e traiçoeiras. Não é verdade isso que eu falei? Quanta gente não faz isso? Quanta gente não brinca com o pecado, não abre mão de uma vida correta para levar vantagens em tantas outras coisas? Porque o pecado traz vantagens? Traz prazeres? Traz. Ou se traz, mas a que custo? A que preço? A que preço? E por fim, esquecemos que Deus está vendo tudo. Quando a gente está cego pelo pecado, nós esquecemos que Deus não está cego, Ele está vendo tudo. E Ele não pode ser enganado. Deus não ficou assistindo não, meu querido irmão. Ele veio e acabou com a farsa. Olha o verso 17. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Vai embora daqui. Meus queridos, Deus não hesitou em desmascarar Abraão, o grande Abraão, o abençoado Abraão, o amigo de Deus Abraão, não é? O escolhido de Deus, o querido Abraão. Deus não pensou duas vezes para desmascará-lo, para humilhá-lo, para envergonhá-lo. Abraão foi desmascarado e humilhado publicamente. Ele foi envergonhado e expulso de lá. Meu querido, o pecado sempre cobra a conta. Ele cobra caro demais. Abraão saiu dali escorraçado, igual um cachorro, que você passa, sobe daqui, não me pisa mais aqui. Foi assim que ele saiu de lá, escorraçado. O pecado faz isso, ele engana, ele anuveia a nossa mente, né? Cega os nossos olhos, cega o nosso coração, nos desvia os olhos da verdade do Senhor. Porque o pecado sempre traz consequências. Você quer brincar com o pecado? Vou dar uma dica para você. É mais seguro o seu filhinho brincar com uma arma engatilhada. É menos danoso para ele do que brincar com o pecado. Com o pecado não se brinca. Deus não aceita que se brinca com o pecado. Veja, Faraó podia tê-los matado. E sabe por que Deus não permitiu que Faraó os matasse? Sabe por quê? Porque Deus zela pela sua palavra. Grave isso. Deus zela pela sua palavra. Ele iria cumprir o que ele prometeu a Abraão. Deus havia feito promessas a Abraão. Deus não volta atrás na sua palavra, porque Deus não erra. Deus que zela pela sua palavra, por amor à sua palavra, Ele poupou Abraão. Foi a palavra de Deus que salvou a vida de Abraão e a sua família. E só ela ainda pode salvar e ainda salva. Não existe lugar mais seguro, meu querido irmão e irmã, do que estar debaixo da palavra de Deus. É a nossa maior proteção. Saber que eu estou aqui porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. Saber que você está aqui sentado hoje porque você está obedecendo a palavra de Deus. Porque acima de tudo a palavra de Deus está sobre a sua vida. Fica imaginando como deve ter sido silenciosa a volta de Abraão, Sara e companhia para casa. Pensa numa viagem silenciosa. É igual o casal quando discute no carro e está voltando, aquele silêncio. Vocês dois, né? Duas estátuas dentro do carro, ninguém fala nada. Não é? Imagine como foi a viagem deles.
E eu fico imaginando, a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando como deve ter sido alguns diálogos. Talvez eu imagino Sara falando: que decepção, Abraão. Você envergonhou a todos nós. Você colocou a nossa vida em risco. Você manchou o seu caráter e o respeito entre todos nós. Não sei se ela falou isso. Não sei nem se ela pensou isso. Tudo isso porque você não quis voltar, não quis dar um passo atrás. Tudo por causa do seu orgulho. Meu querido, Abraão devia estar muito envergonhado e humilhado. E Deus quis humilhar Abraão para quebrar o seu orgulho. Eu falei que eu vou te abençoar, vou fazer uma nação de você, isso, mas eu vou fazer, e eu vou fazer por causa da minha graça. Você não é melhor que ninguém, você não é maior que ninguém. Deus fez promessas grandiosas para Abraão, mas por causa que Deus é gracioso e bondoso, não porque Abraão fosse melhor do que ninguém. E nós vemos provado nesse texto que ele era tão canalha quanto qualquer homem pode ser. É ou não é? Esse episódio triste na vida de Abraão termina com ele e sua turma voltando para onde não deveriam ter saído. Verso 20 diz: Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam ele e a mulher a tudo quanto possuía. Faraó fez assim: vai esses guardas acompanhando vocês, só para ter certeza que vocês saíram daqui. E olha o capítulo 13, só alguns versículos para nós terminarmos. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Lembra, ele voltou para o Neguebe, do Neguebe ele voltou até Betel, lá onde estava o altar, lá onde nunca deveria ter saído, sem buscar primeiro a direção do Senhor. E lá, sabe o que aconteceu? Olha só, lá, chegando lá, depois dessa dura viagem, depois dessa viagem envergonhada, por causa do pecado, dessa viagem tão humilhante, desse episódio tão chato da biografia de Abraão, que se ele pudesse ele arrancava fora. Sabe o que aconteceu quando ele chegou lá? Ele consertou a sua vida com Deus. Ele se reconciliou com o Senhor. Ele buscou a sua graça e misericórdia. Ele voltou ao velho altar. Ele voltou ao lugar da adoração, como eu disse, para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Voltou para o centro da vontade de Deus, que é o lugar onde nenhum de nós deve sair. E é só você continuar lendo o capítulo 13, 14, 15, até o 20 e tantos, você vai ver como que Deus trabalhou na vida de Abraão, como Deus foi bondoso com Abraão, mostrando para nós que realmente Deus o perdoou, Deus tratou do seu coração. Olha o verso 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Como eu disse, ele voltou para Deus, ele acordou e voltou para os pés do Senhor, ele buscou a graça de Deus, buscou a sua face. E sabe, como eu disse, só continuar lendo que você vai ver que Deus não rejeitou Abraão. Deveria ter rejeitado, eu rejeitaria. Depois que você fez aí, meu amigo, sobe daqui. Igual o Faraó falou para você, eu falo também, desapareça. Desaparece da minha frente. Mas Deus não faz isso. Deus não rejeitou ele e ele não vai rejeitar você. Deus conhece o seu coração. Mesmo Deus que aceitou Abraão de volta, aceita você também. Sabe por quê? Porque Deus sempre dá novas chances. Nunca esqueça disso. Deus sempre dá novas chances. O nosso Deus grandioso é em perdoar. Nossa, que gostoso falar essa frase. O nosso Deus grandioso é em perdoar.
há muitos e muitos anos atrás, eu ouvia muito aquele grupo de louvor Diante do Trono. Tinha um CD deles que eles gravaram, que era um CD infantil. E em um daqueles CDs, tem uma das músicas que é uma das músicas que eu mais cantei. Uma música infantil, que se tivesse as minhas músicas prediletas, com certeza aquela música ia estar entre as primeiras. É uma música que tem um refrão que fala assim, e eu cantei tanto esse refrão, acho que não tem uma criança que cantou igual eu cantei esse refrão, já adulto. Um refrão que fala assim: seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo, quanto o amor do nosso Deus. Eu cantei tanto isso, tanto que eu busquei a graça e a misericórdia de Deus, e essa estrofe dessa canção me dava esperança que Deus dá novas chances, que o seu perdão vai além do céu. Então, meu querido, se você escolheu o caminho de Abraão, o caminho errado, o caminho do pecado, lembre-se disso que eu falei. Deus dá novas chances. O Deus que perdoou Abraão quer perdoar você. Como é bom o perdão do nosso Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, verso 1 e 2. Amado Deus e querido Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinos da verdade do Senhor, obrigado por saber, ó Deus, que existe um bom caminho, o caminho do Teu Espírito Santo, o caminho da Tua palavra, que é bom, que é abençoado, que é feliz, embora tenha lutas, dificuldades, mas é feliz, porque o Senhor é a nossa alegria. Mas tem o caminho do pecado, que é tão fácil a gente cair, Senhor. E o caminho do pecado ele é tão nefasto, ele transforma o nosso coração de uma forma tão podre, tão suja, tão baixa, a gente passa a não ter caráter, a gente passa a não ter mais identidade. Deus, mas obrigado por Jesus Cristo, em quem nós temos o perdão, em quem abunda todo o perdão e toda a graça e toda a misericórdia para as nossas vidas. Deus, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu agradeço ao Senhor por tudo, peço a Tua bênção para esse Teu povo que o Senhor ama, que o Senhor perdoa e que o Senhor quer sempre por perto. Abençoa-os, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma ótima semana na presença do nosso Deus.